vocês. E a gente vai começar a nossa sessão temática de probabilidade estatística agora. E vai começar muito bem, né? Com muito orgulho que a gente anuncia aí o professor Bernardo Nunes. O professor Bernardo, ele tem graduação e mestrado na UFMG, e ele fez um doutorado no INPA, e hoje ele é professor da UFMG, professor do programa de pós-graduação em matemática da UFMG, e ele vai falar para a gente hoje sobre a questão de truncamento e interpolação de longo alcance. Bernardo, vou passar a palavra para você. Você tem 20 minutos. Se chegar em 20 minutos, eu aviso você, tá? Beleza. E caminhar para o final. Beleza? Muito obrigado e a palavra é sua. Bom, obrigado, Rodrigo. Então, para começar rapidinho, queria primeiro agradecer a oportunidade, o convite dos organizadores e parabenizar a comissão organizadora por esse evento que, felizmente, está acontecendo, mas certamente acho que a criação de um evento feito esse apareceu com bastante atraso, né? Já era para isso ter acontecido, talvez até pelo menos uns 10 anos antes, mas antes tarde do que nunca, e parabéns aí a todos os organizadores, sobretudo Remy e Rodrigo, por serem os probabilistas da turma, só por isso. Bom, o que eu vou falar é certamente o problema de matemática que eu mais já pensei em toda a minha vida. Acho que desde o meu doutorado, deve ter pelo menos uns 20 anos que eu penso nisso, que é o que eu chamo de problema do truncamento em percolação de longo alcance, que eu vou explicar daqui a pouco. E se eu fosse escrever na capa desse slide trabalho conjunto com, então eu prefiro falar rapidamente, então, nesses trabalhos sobre percolação de longo alcance, então, gostaria também de agradecer aos meus coautores nesse tema, Sasha Friedli, Vlada Sidoravicius, que infelizmente já não está mais entre nós, Artem Saposnikov, Marcelo Hilário, Daniel Valezin, Arnaud Van Enter, e o último que eu vou citar daqui a pouco, que eu vou contar o resultado mais recente, que foi um ex-aluno meu de mestrado, Alberto Campos. Bom, então, sem maiores delongas, então, já quero introduzir percolação falando do problema de percolação de longo alcance, então peço desculpas, quem me conhece sabe que eu sou preguiçoso, peço desculpas pelo meu slide em inglês, mas acredito que isso não vai ser problema para ninguém. Então, no problema de percolação, a gente sempre tem um grafo, né, com um conjunto de vértices e um conjunto de elos. Aqui, por simplicidade, todo mundo já pode ter na cabeça que o conjunto de vértices nunca vai ser diferente disso. Vai ser ZD, que é a rede, que é o conjunto dos pontos do espaço euclidiano D-dimensional com coordenadas inteiras. E no modelo de longo alcance, o conjunto de elos, ele é o seguinte. Para todo vértice, então vamos pensar, vou fazer o desenho aqui do grafo em uma dimensão. Então, para todo vértice X, está aqui o vértice X, ele vai estar conectado vai ter elos que saem de X e vão para X mais alguma coisa, onde esse alguma coisa é sempre paralelo a um dos eixos coordenados e pode ter comprimento igual a qualquer inteiro. Então, do vértice X, por exemplo, em uma dimensão, sai vértice para X mais I, qualquer que seja o I inteiro. Por isso que chama percolação de longo alcance, né? A gente tem elos na horizontal e elos na vertical. Então, para quem não sabe nada de percolação, então tem aquela ladainha de sempre, o problema de percolação surgiu para modelar a passagem de fluidos através de um meio poroso. Então, vocês pensam intuitivamente que é o seguinte, a gente tem esse grafo, a gente tem um conjunto de elos, e esses elos, aí que está a probabilidade da coisa, a aleatoriedade, né? Esses elos eles podem estar abertos ou fechados para a passagem do fluido. Então, imagina que esse elo é uma espécie de cano, que ele pode ter entupido ou não, né? A gente vai usar sempre a notação aberto, tá? Que é mais usual em percolação. Então, no problema da percolação de longo alcance,
nos é dado também uma sequência PI de números entre 0 e 1, né? E no nosso modelo é o seguinte, cada um desses zeros, ele vai estar aberto ou fechado, e a probabilidade dele estar aberto é dada por essa sequência PI. Ou seja, cada elo de tamanho... Então, toda vez que eu falo as palavras alcance, tamanho, comprimento, para mim é tudo sinônimo, tá? Então, um elo de tamanho ou alcance I, ele vai estar aberto com probabilidade PI. Então, para quem não sabe, o modelo de percolação tradicional, né, é aquele onde essa sequência PI aqui, o P1 vale P, e todos os outros PIs valem 0. Ou seja, eu só tenho elo de alcance 1 e esses elos estão abertos com probabilidade P. Então, no modelo de longo alcance, a grande novidade é essa, né? Em vez de eu ter um parâmetro, P, eu tenho uma família de parâmetros, uma sequência PI, né? Onde a interpretação de PI é essa, é a probabilidade de um elo de tamanho I estar aberto. E a gente vai supor também que é o chamado modelo de percolação de Bernoulli, onde todo elo ele está aberto ou fechado de modo independente uns dos outros, né? Então, a sequência de variáveis aleatórias que fala se cada elo está aberto ou fechado é uma sequência coletivamente independente. Então, de um modo mais formal, o espaço de probabilidade que descreve esse modelo, né, o espaço de probabilidade é o 0,1 elevado ao conjunto de elos, onde a gente pode estar pensando que 0 é fechado e 1 é aberto. A sigma-álgebra é a sigma-álgebra gerada pelos cilindros. E P é o produto de medidas de Bernoulli, né? Então, é isso. Nosso modelo, todo mundo está aberto ou fechado com probabilidade PI, onde I é o alcance, e todo mundo está aberto ou fechado de modo independente. Então, esse é o modelo de percolação de longo alcance. Como usual em percolação, a gente vai usar esta notação aqui, lê-se zero conectado ao infinito, ou zero percola, para denotar o seguinte: isso é o conjunto de todas as configurações, né, onde a origem vai estar ligada a infinitos pontos por caminhos de elos abertos, né? Então, se vocês quiserem ter essa imagem de passagem do fluido, né? Então, imagina que eu coloco água sob pressão na origem e a água vai invadir todos os canos abertos que ela vê pela frente, né? Só os abertos, né? Então, este evento aqui, né, são aquelas configurações de canos abertos onde, se eu injeto água na origem sob pressão, ela vai molhar infinitos vértices do meu grafo. Tá? Muito bem. Então, agora eu já posso ir direto para contar o que é a questão do truncamento. Então, dado um inteiro K positivo qualquer, eu defino a sequência PI truncada em K da seguinte maneira. A sequência truncada em K é a sequência original. É a sequência original PI, só que todo mundo que é maior do que K, eu anulo a sequência. Ou seja, o modelo truncado em K é a mesma coisa do modelo que eu tinha antes, onde eu estou forçando a barra que todo elo de tamanho maior do que K, ele nunca seja aberto. Ou, de modo equivalente, eu posso pensar que no meu grafo original, eu retirei todos os elos de tamanho maior ou igual do que K. Então, a pergunta... Então, eu defino... Isso me gera uma nova medida de probabilidade, que é a medida PK, né? Onde eu vou pensar que PK... né? A medida de probabilidade onde todo elo de alcance até K está aberto com probabilidade PI, onde é o alcance dele, e todo elo de tamanho maior do que K, ele está sempre fechado com probabilidade 1. Né? Então, a pergunta do truncamento é a seguinte, a questão do truncamento é a seguinte: eu te dou uma sequência PI qualquer, de modo que a origem percorre com probabilidade estritamente positiva. Tá? Ou seja, se eu injetar água sob pressão na origem, ela vai molhar infinitos vértices com probabilidade estritamente positiva. Então a pergunta é, será que eu consigo achar um K grande o suficiente, de modo que se eu
desconsiderar todos os elos de tamanho maior do que K, eu continuo tendo percolação com probabilidade positiva para algum K grande o suficiente? Essa é a pergunta do truncamento. Tá claro para todo mundo? Se não tiver claro, podem abrir o microfone e me interromper. Então, a pergunta é essa. Eu te dou uma sequência que me garanta que percole, né? E a pergunta é, será que eu posso esquecer, considerar só uma quantidade finita de alcances e a percolação continuar ocorrendo? Né? Então, ou em palavras, a gente pode dizer o seguinte, será que a infinitude do alcance de fato é crucial para a ocorrência de percolação? Né? Em dimensão 1, a resposta desse problema é sempre falsa, é sempre negativa. Né? E a demonstração é relativamente simples. Suponha que eu trunquei no alcance K. Né? Se eu trunquei no alcance K, então faz o seguinte, imagina que está aqui a origem, né? Então, pega um bloco de tamanho, sei lá, 3K, aqui é K, aqui 2K. Aí considero o seguinte evento. Meu evento é todos os elos que emanam daqui desse terço médio, de qualquer vértice que sai desse terço médio, todos esses elos estão fechados. Então, observa aqui esse evento como esse terço médio ele tem tamanho infinito, ele tem K vértices. E de cada vértice sai uma quantidade finita de elos, já que eu já trunquei em K. Então, a quantidade de elos que eu estou pedindo que estejam fechada, ela é finita. Então, a probabilidade de todos esses elos que emanam desse terço médio aqui estarem fechados, né, esse evento tem probabilidade estritamente positiva. Pode ser muito pequenininho, mas é estritamente positivo. Né? Observa que, como eu trunquei em K, então, se esse evento aqui ocorre, então é impossível alguma coisa que está à esquerda desse intervalinho aqui está ligada à direita, porque para isso eu preciso de um elo de tamanho maior do que K. E observem também que, se eu olho esses blocos de 3K em 3K, o evento onde esse terço médio me bloqueia, esses eventos são coletivamente independentes, porque eles só dependem daquilo que ocorre nesse bloco de tamanho 3K. Então, eu tenho uma sequência de eventos independentes, todos eles com a mesma probabilidade positiva. Então, por Borel-Cantelli, eu tenho que vai ocorrer infinitos deles com probabilidade 1. Então, se ocorrem infinitos desses bloqueios com probabilidade 1, então eu não posso ter percolação na linha. Correto? Então, em uma dimensão, a questão do truncamento, a resposta é sempre não. Se você percola com um alcance infinito, a infinitude do alcance é estritamente necessária para a ocorrência de percolação. Né? Em uma dimensão, na verdade, as perguntas são outras. Né? E, na verdade, percolação de longo alcance começou estudando percolação unidimensional. Né? Tem 2 artigos seminais em percolação, de Newman-Schulman e Eisman-Newman, onde, essencialmente, eles estudam percolação de longo alcance, onde a probabilidade de percolação, né, a probabilidade de um elo de tamanho n está aberto, decai em n. Né? Então, na verdade, existe um artigo anterior de Schulman, onde ele mostra que... se esse expoente S é maior do que 2, então não há percolação. Né? E aí, nesse artigo de Newman e Schulman, eles mostram que se esse expoente está entre 1 e 2, então vai haver percolação se a probabilidade do alcance 1 for suficientemente próximo de 1 e essa constante beta aqui for positiva. Né? E, na verdade, esse resultado ele é válido, inclusive, para percolação orientada. Daqui a pouco eu explico o que é percolação orientada. Em dimensão 2, né, observa que, como eu comentei, se o S é maior do que 2, não percola. Então, tanto maior esse S, um pouco mais difícil é a percolação. Se o S é maior do que 2, a gente precisa um pouco mais. Né? Então, isso foi mostrado nesse artigo de Newman e Schulman, eles mostram que se o S é 2, né, tem percolação, mas eu preciso que esse beta seja suficientemente grande.
E depois, em Newman e Eisman, eles mostraram que basta esse beta ser maior do que 1, eles mostram que existe uma transição de fase precisa nesse beta. O que eu queria enfatizar é que este resultado aqui, este segundo resultado, ele não era conhecido para percolação orientada, né? Inclusive, foi conjecturado nesses dois artigos se em S igual a 2 a gente teria comportamento semelhante para percolação orientada. O que eu quero ilustrar, falando aqui do caso unidimensional, é que essa resposta, esse problema foi resolvido, né? Isso que era conjectura, foi resolvido nesse trabalho de Domingos Marchetti, Vladas Sidoravicius e Maria Eulália Vares, onde eles deram uma resposta afirmativa para essa conjectura, mas eu queria chamar a atenção da distância temporal entre esses problemas. Tem quase 20 anos de diferença. Eisman-Newman, de 1986, o trabalho do Domingos, Vladas e Eulália é de 2005. Muito bem. Então, voltando à questão do truncamento em percolação de longo alcance, então, gostaria de só mencionar um pouco da história, né, de alguns trabalhos, não estou mencionando todos, só aqueles que eu gostaria de destacar. Talvez o primeiro deles é um trabalho de Ronald Nester e Jeff Steiff, em 96, onde eles mostram que se a sequência PN decai exponencialmente e percola, então eu posso dar uma resposta afirmativa para a questão do truncamento. Posteriormente, teve um trabalho depois de Donatas Surgailis, Vladas e Eulália, onde eles mostram que se a sequência PN decai dessa forma, 1 sobre n log n, então a questão do truncamento também tem uma resposta afirmativa. Aqui eu já queria deixar claro que tem uma distinção bem grande no caso... Talvez deveria ter deixado isso no slide. Tem uma diferença bem grande no caso somatório de PN diverge e somatório de PN converge. Então, observem que esses dois exemplos que eu dei, né? Esse aqui está nesse caso, esse aqui está nesse outro. Se somatório de PN converge, então o Borel-Cantelli, né, tem percolação com probabilidade 1, usando o alcance infinito. Então, a pergunta do truncamento é mais natural ainda. Eu posso truncar? Se a sequência diverge, eu não tenho garantia de percolação mesmo com alcance infinito. Então, por exemplo, nesse trabalho aqui de Mr. Steiff, né, na verdade, a hipótese é PN decai desta maneira e percola. Tá? Porque no caso onde a sequência dos PNs diverge, a percolação já vem de graça por Borel-Cantelli. E quase todos os outros casos que eu vou mencionar aqui se referem ao caso onde a sequência dos PN diverge. Depois, esse trabalho de Vladas, Eulália e Donatas foi melhorado por Menshikov, Vladas e Marina Vaskovskaya, onde eles conseguiram melhorar um pouco, trocar esse 1 sobre n log n por 1 sobre n log log log, quantos log você quiser colocar. Noamberger, na sua tese de doutorado, isso é parte da tese, do resultado da tese de doutorado de Noamberger, ele mostra que se a sequência PN decai da forma 1 sobre n elevado a alfa, onde alfa está entre d e 2d, então a questão do truncamento também tem uma resposta afirmativa. Posteriormente, então, aí já menciono meu primeiro trabalho, né, em parceria com Sasha Friedli e Vladas Sidoravicius, a gente mostra que se lim-sup de PN é positivo, então eu posso truncar. Vocês devem pensar a princípio, bom, esse limite de lim-sup positivo, a sequência nem decai a zero, né? Então você está colocando uma condição muito forte. Sim, de fato, uma condição muito forte, mas uma novidade que tem em relação a todos os outros anteriores é que em todos esses outros trabalhos anteriores, quando eu estou falando isso aqui ou isso aqui, eu estou querendo dizer uma coisa mais ou menos assim, existe um N0 grande o suficiente, de modo que para todo N maior do que N0, PN é pelo menos isso. Esse trabalho com Sasha e Vladas é o primeiro que permite que a sequência PN ela seja o que a gente chama de sequência lacunar,
Ou seja, a sequência PN, ela pode valer zero infinitas vezes. Ou seja, eu posso ter um alcance epsilon no alcance 10, aí depois todo mundo tem alcance zero, aí o próximo alcance epsilon é 1 milhão, aí depois eu tenho um monte de zeros, aí o próximo alcance epsilon é a distância daqui até a Lua. Então, mesmo tendo a sequência super espaçada, se o lim sup for positivo, eu tenho uma resposta afirmativa para a questão do truncamento. 2 anos depois, com o Sacha, a gente consegue um resultado onde não precisa de hipótese adicional alguma, além da divergência da série, e a gente responde, ok, eu sempre posso truncar em percolação de longo alcance se a sequência diverge. Porém, eu só consigo o resultado em dimensão pelo menos 3. Ou seja, o caso D igual a 2, ele ficou em aberto. Ficou em aberto e está até hoje. Vou voltar nesse assunto daqui a pouco. E gostaria de... aqui, Bernardo, deu uns 20 minutos aí, você tem mais uns minutinhos aí. Já deu os 20 minutos. Já beleza. Deu. Nenhum desses resultados vale para percolação orientada. Existe esse resultado de Biscoff, Chase e Nicholas Crawford, onde eles mostram que existe um modelo em dimensão maior ou igual a 3, onde a resposta do truncamento é negativa. E passando para percolação orientada essencialmente eu estou falando o seguinte, que se o elo ele só anda na direção positiva dos eixos coordenados. Então, em 2016, com Van Enter e Daniel Valezin, nós conseguimos generalizar aquele trabalho que eu tinha feito com Sacha em 2016, e com Marcelo Hilário e Caio Alves, o trabalho de 2014. Porém, a questão do truncamento continua em aberta em dimensão, no caso orientado em dimensão 2, no caso não orientado em dimensão D1 mais 1. Né? Ou seja, em dimensão 2, se eu pego uma sequência que decai a zero, mas que diverge, eu não sei falar nada. Então, uma resposta super recente, eu consegui, em colaboração com o meu ex-aluno de mestrado, Alberto Campos, que agora é aluno de doutorado lá do INPA, a gente mostra que se a sequência PN, o quadrado dela diverge, então eu consigo ter uma resposta afirmativa para a questão do truncamento. Bom, ia só mostrar umas figurinhas bonitas para a ideia da prova, mas isso fica para uma outra oportunidade. Obrigado pela atenção e desculpem aí por ter ultrapassado o tempo. É isso, gente. Valeu. Bom, eu vou pedir primeiro para todos abrirem os microfones aí, para a gente fazer uma salva de palmas e agradecer o Bernardo aí, foi muito legal. Vamos lá, então. Bom, eu vou abrir aí para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade de abrir o microfone e perguntar, por favor. Alguém quer perguntar? Uai, eu quero. Vai lá, Remy. É um pouco paralelo em toda a trajetória aí do Bernardo, mas esse problema Mr. Steiff, em que você tem a hipótese de que percola mais truncamento, existe algum desenvolvimento depois daquele artigo lá de milhões de anos atrás? Que eu saiba, não. No caso convergente, nada. Em nenhuma dimensão, em nenhum caso. Só aquele trabalho que eu mencionei, negativo, muito rapidamente, de Crawford, Biscup e Chase, né? Onde eles consideram um modelo de Potts com decaimento exponencial e que percola. Aí eles mostram que tem mostram um monte de coisa, é um artigo super longo. Né? Aí eles mostram também que, questão do truncamento, tem resposta negativa. Não, porque no caso do Mr. Steiff a resposta é positiva, né?
Desculpa, no caso do Mr. Stuyven, a resposta é positiva. E no Crawford, Biscup e Chase, a resposta é negativa. Obrigado, Bernardo. Excelente. Muito obrigado pela palestra. Excelente, muito obrigado da sua parte. Desculpa, Bernardo. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Bom. Eu tenho uma pergunta. Oi. Eu não quero perguntar, mas eu quero só agradecer ao Bernardo pela ótima palestra, sempre didático. Deu para entender tudo. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Valeu. Mais alguém quer falar? Célio? Oi. Bernardo. Fala, Sérgio. Algum resultado que relaciona a probabilidade de percolar no caso infinito com a probabilidade de percolar no caso truncado? Só deu uma truncadinha no final. Repete, por favor. Relacionar a probabilidade de percolar. Com a probabilidade de percolar no caso truncado. No caso da resposta ser positiva. Eu sei que percola no caso truncado. Tem alguma relação, assim, sei lá, é a probabilidade de percolar no caso infinito dividido por log de n, alguma coisa assim? Tá. Não. Na verdade, cada um desses resultados, eles mostram algo um pouquinho mais de questão do truncamento, né? Então, por exemplo, esses últimos que eu mencionei correndo sobre percolação orientada, na verdade, eles mostram o seguinte, que a probabilidade, em todos eles, no caso divergente, a probabilidade do não truncado é sempre 1. Tá? A probabilidade do não truncado é sempre 1. Então, na verdade, em alguns desses resultados, o que a gente mostra é um pouquinho mais forte. A gente mostra que o limite da probabilidade de ter percolação, no caso truncado, ela converge a 1 quando o caso é para infinito. Entendi. Tá? Uma coisa que isso é coisa de muito, muito tempo atrás. Eu era aluno de doutorado quando eu ficava divagando com os lábios na frente do quadro na sala de hoje. Em algum momento, a gente acreditou que a gente poderia ter um resultado super forte no seguinte sentido. Dada a sequência, PI, existe uma constante universal L, que na hora que a soma dos PIs passa de L, você já pode truncar nesse lugar. Nenhum desses resultados é nesse sentido. Nenhum. Bom, Valeu, obrigado, Bernardo. Exatamente essa pergunta. Mais alguém quer perguntar? Se ninguém quer perguntar, eu quero. Vou fazer uma pergunta besta aqui, Bernardo. Bom, em primeiro lugar, achei muito legal a apresentação. Eu me toquei que eu tenho que estudar percolação para aprender alguma coisa, para poder perguntar alguma coisa diferente do que eu vou perguntar agora na próxima palestra. Você fala lá que o modelo do Newman, Schumann e Eisenman-Newman tem PN dado por uma coisa tipo exponencial, né? A distribuição do PN é exponencial de parâmetro 1 sobre n elevado a s, alguma coisa assim, não é? Na verdade, bom, eu descompartilhei, deixa eu compartilhar. Era 1 menos E elevado a menos beta sobre N elevado a S. Na prática, se você expandir, é a mesma coisa que você pensar que decai com uma lei de potência N elevado a S. Então, essa foi a minha pergunta, né? Porque esse negócio parece que está aumentando quando o N está aumentando essa probabilidade. Não, ela decai. É como se fosse N elevado a menos S, onde S é positivo. Então eu olhei errado. Deixa eu ver. Eu posso ter escrito errado também. Tá. Não, então beleza. Então, não, a minha pergunta ia ser justamente essa, porque a ideia intuitiva é que quando aumenta o tamanho do cara, a probabilidade dele estar aberto diminui, né? Isso, mas isso nesses artigos. Nesses outros que eu falei depois, você não... Por exemplo, nesse do Lim Sup, você não tem nem decaimento, né? Exato. Sim. O meu sonho de consumo, eu não acredito que eu consiga, que um dia vai ter uma resposta, eu acho que pode ser até falso, isso que eu comentei na pergunta do Célio, que era o que o Vladas falava, né? Que existe um número gigante, sei lá, 10 a 23. A soma dos PIs passou de 10 a 23, pode truncar que percola.
Né? Eu acredito que, se pensar, um dia sai o contra-exemplo disso. Mas a pergunta, simplesmente, somatório diverge em 2 dimensões, não está em aberto. Porque, observe, em uma dimensão é falso, é aquela continha que eu fiz com Borel Cantelli. Em 3 dimensões foi o que eu provei com Sacha. É verdade, é sempre verdadeiro. Em 2 dimensões, eu acredito que seja sempre verdadeiro. Problema em aberto. Esse é meu sonho de consumo. Tá bom, valeu, obrigado, Bernardo. Eu vou pedir de novo para todo mundo abrir os microfones, por favor, para a gente fazer de novo uma salva de palmas para o Bernardo, agradecer pela apresentação, achei muito legal. Tem como perguntar ainda? Tem uma pergunta rápida, vai lá. Fala aí, Gustavo. Ô, Bernardo, a minha dúvida, assim, pode ser meio básica de percolação, mas assim, você falou que se trunca no caso infinito, então, se percola no caso infinito, a pergunta é se vai truncar no caso finito. Existe uma espécie de recíproca se percola em todo K finito, se trunca todo K finito. Então significa que sim. vai... Claro, aí percola no infinito, porque, observa, o modelo finito, ele é dominado. O modelo truncado, ele tem mais elos do que o não truncado. Então, se você percola com menos canos abertos, você vai percolar com mais canos abertos. Ele está dominado pelo modelo infinito. Não, entendi. Era só para me ver se eu tinha pensado certo, então. Bom, gente, eu vou encerrar aqui, porque a gente tem uma palestra aqui agora. Eu vou pedir para todo mundo abrir os microfones de novo e fazer uma salva de palmas para o professor Bernardo, por favor, agradecendo a palestra dele. Valeu, Bernardo, muito obrigado. E agora a gente tem a professora Camila Zeller. Ela aí, Camila? Oi, estou sim. Oi, você quer compartilhar sua tela? Sim. Por favor. Vocês querem que fiquem com a câmera ligada? Como você preferir. Mais tarde, daqui a pouquinho, eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente ter tipo um print da sessão, depois da sua apresentação. Mas como você preferir. Eu deixo a minha aberta. Eu vou tentar deixar ela aberta. Se eu tiver com problema na internet, vocês me avisam e eu fecho, tá joia? Porque Tá bom. eu tô um pouco instável aqui. Estão vendo? Estamos vendo, sim. Vou apresentar você, então. Tá joia. Bom, gente, a gente agora dando continuidade à nossa sessão, a gente tem muita alegria de anunciar a professora Camila Zeller. A professora Camila Zeller fez graduação, mestrado e doutorado em estatística na Unicamp, tá? E ela vai falar, bom, ela hoje é bolsista de produtividade do CNPq e atua em estatística, e ela vai falar para a gente hoje de misturas finitas de distribuições. Bom, Camila, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é muito legal ter você aqui. E você tem 20 minutos para falar. Se chegar em 20 minutos, eu aviso você, tá bom? Obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu sou professora, então, do Departamento de Estatística da UFJF, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e também colaboro no programa de pós-graduação da Matemática da UFJF, na qual eu participo da área de concentração Matemática Aplicada, que tem uma linha de pesquisa voltada para a estatística. E o tema, né, da palestra hoje, ela é misturas finitas de distribuições, que é exatamente uma das linhas em que eu trabalho no mestrado da matemática e que recentemente, inclusive, eu orientei um aluno, tá? A minha apresentação hoje, eu vou evitar excesso de fórmulas, né? Eu optei mais por mostrar a aplicabilidade, né, das misturas finitas. Lógico que eu vou definir as misturas finitas, mas eu optei por mostrar a aplicabilidade, a flexibilidade na análise dos dados, e então eu não vou entrar assim formalmente nos conceitos de estimação, de classificação, e tudo isso eu vou indicar trabalhos, né, para quem tiver interesse. Então, o objetivo dessa palestra é motivar os pesquisadores e estudantes para esse tema que é de grande aplicabilidade.
Bem, cada vez mais pesquisadores, cientistas, agências governamentais, as empresas, elas têm acesso a grande base de dados. E isso vem promovendo o desenvolvimento de ferramentas estatísticas flexíveis, né, para análise dos mesmos. E aí, nesse cenário, destacam-se as misturas finitas de distribuições, que podem ser tanto distribuições discretas quanto contínuas, pode ser tanto no contexto univariado quanto multivariado, tá? E a importância, então, desses modelos de misturas finitas, ela pode ser verificada em artigos da literatura científica em geral, e em uma série de livros específicos sobre o tema, em que esses livros, eles abordam desde a estimação dos parâmetros, né, desse modelo, incluindo a estimação de densidades, por exemplo, no caso contínuo, a utilização das misturas finitas para classificação, ou seja, para agrupamento dos indivíduos, das unidades experimentais em grupos, e também a utilização das misturas finitas para reconhecimento de padrões e aplicações nas mais diversas áreas, como astronomia, física, biologia, marketing, medicina, dentre outras. Eu queria dar um destaque para o livro de 2018, em que eu participei como coautora, eu coloco aí a capa, né, do livro, como coautora, em colaboração com os professores Vitor Hugo, da Universidade de Connecticut, e o Celso, que é professor da Universidade Federal do Amazonas. E esse livro, ele aborda, né, o tema de distribuições, de misturas finitas de distribuições assimétricas, né? Então, basicamente, a apresentação dessa palestra, ela vai envolver os 2 primeiros capítulos deste livro, mas, como eu disse, voltado mais para a aplicabilidade, a definição. Eu não vou focar em conceituar formalmente a estimação dos parâmetros, a classificação dos modelos, mas tudo tem disponível neste livro, tá? Assim como em outros também. Aqui é no contexto assimétrico, mas tem outros livros no contexto tanto de distribuições simétricas e também nesse livro é sobre distribuições contínuas. Mas a gente pode trabalhar também com as misturas finitas no contexto de distribuições discretas. Bem, a primeira pergunta que se deve fazer, né, quando a gente trabalha com... Por que as misturas finitas de distribuições elas são tão úteis na modelagem dos dados? E a resposta é que os modelos estatísticos que são baseados nas misturas finitas podem capturar uma ampla variedade de comportamento dos dados, que vão desde multimodalidade, assimetria e heterogeneidade não observável. Aqui eu trago, né, um exemplo, um gráfico de multimodalidade no contexto univariado, tá? Então, que a gente observa aí uma distribuição com 2, talvez aqui, né, 3 picos, ó, primeiro, segundo, terceiro, tá? E aí, por exemplo, neste cenário, poderia trabalhar com misturas finitas de distribuições, considerando 2, 3 grupos, né, 3 componentes. Aqui eu trago um exemplo de multimodalidade no contexto multivariado, né, especificamente aí no contexto bivariado, que a gente observa 4 picos, então eu poderia trabalhar com as misturas finitas de distribuições, considerando 4 componentes, por exemplo. Uma outra característica também que pode ser incorporada quando a gente trabalha com misturas finitas de distribuições seria a simetria. Então, aqui eu trago um exemplo de um histograma, né, da variável temperaturas, em que a distribuição apresenta uma assimetria à esquerda, né? Mas as misturas finitas de distribuições pode tanto considerar a simetria à esquerda, quanto a simetria à direita, bem como a simetria, né? Em que a gente teria aqui uma distribuição no formato de sino, né? Além disso, as misturas finitas de distribuições, elas são utilizadas em situações onde existe heterogeneidade não observável na população. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi buscar no dicionário o que significa heterogeneidade, né? Então, aquilo que não possui uniformidade, que é composto por partes distintas. E como essa característica, então, ela pode ser utilizada aí no contexto de misturas finitas. Então, trouxe alguns exemplos no contexto da medicina. Vamos supor que a gente está interessado em estudar a variável altura, né? E, tipicamente, a gente sabe que a variável altura ela é modelada por uma distribuição normal, uma distribuição simétrica. E se eu tenho a informação do gênero, então, aproximadamente, eu poderia modelar uma distribuição normal para o gênero homem, né? Para os homens, com uma média aí de 1,78, aproximadamente, é um exemplo, né? E para as mulheres, com uma média de 1,65. E aí, nesse contexto, o gênero é a fonte de heterogeneidade latente, tá? Agora, suponha que esse mesmo conjunto de dados, eu entregue a um pesquisador para ele fazer a análise, mas entregue somente as alturas, não entregue a informação da atribuição de gênero para cada indivíduo,
tá? Então, a primeira coisa que um pesquisador faz quando tem uma base de dados é explorar, né? Fazer a análise exploratória dos dados. E aí, ao construir, por exemplo, um histograma desses dados, ele ia observar a distribuição de todas as alturas, 2 picos, né? Uma bimodalidade. E aí poderia se pensar, né, em ajustar, por exemplo, a soma de 2 normais com médias e variâncias distintas. É exatamente nesse cenário, é um exemplo, né, de misturas finitas de 2 modelos normais, 2 modelos gaussianos, tá? Então, nesse contexto, o gênero seria a fonte de heterogeneidade, tá? Na biologia também já encontrei exemplos de gênero sendo a fonte de heterogeneidade, a idade sendo a fonte de heterogeneidade, a localização geográfica, tá? Ainda com um exemplo voltado para a medicina, a gente pode supor que imagens de células cancerígenas sejam objetos de estudo. E aí, neste caso, a variável tipo do tumor, classificada em maligno ou benigno, não é observada diretamente. Então, para classificar a célula em uma das 2 categorias, usualmente, observam-se variáveis como o raio, a textura e o perímetro do núcleo celular, dentre outras, tá? Para mais exemplos, aí no contexto da medicina, tem esse livro de 2009, tá? Ele apresenta só exemplos no contexto da medicina, ele é bem interessante. Aqui eu trago a definição das misturas finitas, né? Repare de densidades, então estou apresentando aqui no contexto contínuo, né? Que é exatamente a área que eu trabalho, misturas finitas de densidades. Ela é uma densidade F, dada por essa expressão 1, tá? Repare que nada mais é do que uma soma dessas GJ aqui, ó, que são densidades ponderadas por esses pesos PJs, que são maiores ou iguais que 0, onde estou considerando J indo de 1 até G, né, maiúsculo, então estou considerando aí G componentes, né, G grupos, com a restrição de que a soma desses pesos tem que ser igual a 1. Neste cenário, né, no contexto de misturas finitas, essa densidade GJ é o jésimo componente da mistura, tá? E, em geral, esses componentes pertencem à mesma família paramétrica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, em geral, eles têm a mesma distribuição, permitindo aí, né, a consideração de diferentes parâmetros, tá? Então, vou apresentar um exemplo para ficar mais claro. Aqui eu estou trabalhando com uma mistura finita de distribuições normais. Então, repare que eu estou trabalhando com a mesma densidade, a densidade da normal, que é esse φ aqui, a notação da densidade da normal. Mas eu estou permitindo variar os parâmetros de acordo com o grupo, tá? Então, eu tenho MJ, sigma ao quadrado J, ou seja, estou permitindo médias e variâncias diferentes, tá? Para mostrar a grande flexibilidade das misturas finitas na análise de dados, eu trouxe essa figura com 3 gráficos, tá? Aí, são densidades de misturas de distribuições normais, univariadas, tá? Poderia fazer também no contexto multivariado, para simplificar isso mais didático, estou tentando apresentar tudo no contexto univariado. E reparem os diferentes comportamentos, né? Então, como eu poderia ajustar diferentes comportamentos de dados considerando as distribuições, as misturas finitas de distribuições. E aqui é só um exemplo no contexto de normalidade, mas teria extensões, por exemplo, para o contexto de dados assimétricos, por exemplo. Aqui na figura, aqui no gráfico à esquerda, eu teria 2 componentes, aqui no gráfico do meio à direita, eu tenho 3 componentes. Tá? Eu simulei dados e gerei 3 componentes. Repare um comportamento totalmente diferente para 3 componentes. Ok? Então, essa é a grande flexibilidade aí, portanto, por isso é uma das razões para as misturas finitas serem utilizadas aí na análise dos dados nos mais diversos modelos, né? Nessa formulação de misturas finitas, o número de componentes, o G, ele é considerado fixo. Então, em muitas aplicações, esse valor de G é desconhecido e deve ser inferido dos dados, juntamente com os pesos das misturas, aqueles PJs, e os demais parâmetros do modelo adotado, né? Aquele θJ, que no caso da normal poderia ser a média, né? O MJ, e o sigma ao quadrado J, a variância, tá? Então, como eu disse, eu não vou entrar em detalhes como nós estimamos esses parâmetros, né? Como é que é obtido esse valor do G, vou comentar mais à frente, mas eu não vou entrar em detalhes, mas no livro tem tudo isso, tá? Além disso, tem extensões também desse modelo. Eu posso incluir covariáveis, né? E também trabalhar com dados censurados, por exemplo. Apesar de na literatura a gente encontrar aí no início, né, uma grande quantidade de trabalhos no contexto das misturas finitas de distribuições normais, talvez pela conveniência matemática, né? Em que é muito mais fácil realmente trabalhar com as distribuições normais e tem bastante resultado já desenvolvido,
mas desvios do pressuposto da normalidade podem ocorrer, né? Então, eu posso ter dados com assimetria e caudas pesadas, e aí surge a necessidade de extensões desses modelos de busca, né, de novas distribuições que captem esses comportamentos. E essa é uma das minhas linhas também de pesquisa. Eu trabalho com as distribuições assimétricas, misturas de escala e skill normal, conhecidas como SMSN, que inclui várias distribuições assimétricas, né? Então, eu teria aqui a skill normal, que é a versão assimétrica da normal. Por exemplo, eu teria a skill T, que é a versão assimétrica da T, tá? Essa classe de distribuições, ela é caracterizada pelo parâmetro lambda, que incorpora a assimetria da distribuição. Esse parâmetro lambda, ele assume qualquer valor na reta. Então, se eu tenho lambda positivo, eu tenho assimetria direita. Se o lambda é negativo, a simetria é à esquerda. E se o lambda for igual a zero, a gente recai nas distribuições simétricas. Então, eu teria aí como caso particular dessa classe de distribuições, todas as distribuições simétricas, como a normal, a t-student, dentre outras. Além disso, essa classe de distribuições também é caracterizada por um parâmetro Ni, que controla as caudas da distribuição, tá? Então, quanto menor aí o valor de Ni, mais caudas pesadas. E aí eu vou dar um exemplo disso para ficar mais claro. Aqui eu trago uma figura com 3 gráficos, em que se eu comparar os 3 gráficos, o que está alterando aqui é a simetria. Então, esse primeiro gráfico aqui à esquerda, eu tenho a simetria negativa, tá? Então, reparem aí a cauda, né? Aqui da distribuição. Aqui eu tenho lambda igual a zero, então uma distribuição aí simétrica no formato de sino. E aqui a simetria positiva, então lambda positivo, cauda aqui. Agora, se eu quiser comparar as caudas pesadas, eu vou, então, me fixar dentro de um dos gráficos, né, e comparar aqui as diferentes distribuições, as diferentes densidades, né, em que foram plotadas. E aí, reparem que eu tenho algumas... Aqui, essa linha aqui contínua é exatamente, por exemplo, aqui a skill normal. E as demais são as distribuições assimétricas de caudas pesadas, ou seja, em que eu consigo controlar aquele parâmetro Ni, né? Então, reparem que eu tenho mais área nas caudas. Tá? Então, aí eu consigo ilustrar aqui tanto o parâmetro lambda, né, que incorpora a simetria no modelo, quanto esse parâmetro Ni, que incorpora aqui caudas pesadas, né? E isso é muito útil na modelagem dos dados. Outras extensões, no contexto de misturas finitas, seriam incorporar, por exemplo, covariáveis, trabalhar com modelos de regressão. Um exemplo seria, na área de marketing, existe a prática da gente solicitar que os consumidores avaliem a qualidade dos produtos, dos serviços. E o modelo de regressão ele pode ser construído para descrever a relação entre a avaliação YI do consumidor e certas características do seu produto, que seriam as variáveis explicativas X. Né? Supondo que existe heterogeneidade não observável na população de consumidores, então é natural a gente utilizar a ferramenta de misturas finitas nesse caso. Então, a gente teria as misturas finitas de modelos de regressão, tá? Então, já é uma extensão do que eu apresentei, naquela definição inicial. E uma questão natural que surge é a alocação de um consumidor qualquer a um determinado segmento da população. Então, reparem que aí, nesse contexto, também é importante a classificação, ou seja, agrupar os indivíduos em diversos grupos, né, em diferentes subpopulações. E as misturas finitas permitem isso também. Aqui eu trago, então, de modelo de regressão no contexto univariado, tá? Então, repare que eu estou colocando aqui, ó, um φ, a distribuição normal, tá? E, basicamente, a diferença é que, ó, antes eu tinha um MJ e agora eu tenho um preditor linear, x transposto beta j, onde esses x aqui são as variáveis explicativas, ou seja, eu estou interessado em avaliar o relacionamento entre y e x, entre a variável resposta e a variável explicativa, tá? E os betas, os coeficientes de regressão. Reparem que eu tenho parâmetros, né, ó, o beta j, o sigma ao quadrado j, ou seja, diferentes para cada componente, para cada grupo, tá? Em 2015, eu publiquei um trabalho em que eu propus as misturas finitas de modelo de regressão no contexto daquelas distribuições assimétricas em que eu apresentei, misturas de escala e skill normal, né, que eu comentei anteriormente. Além disso, em 2018, eu também propus um modelo, que seria as misturas finitas de modelo de regressão, para dados censurados, tá? Então, eu fiz, só que no contexto simétrico, esse trabalho aqui. Então, no caso em que lambda é igual a zero, para distribuições simétricas. Mas a novidade seria, então, poder modelar dados censurados, né? Eu poderia ter tanto censura à direita, à esquerda, quanto intervalar, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de censura à direita. Ou seja,
O que eu observo não é diretamente o YI, seria esse VI aqui, e eu teria um ponto de corte, o KI. Então, para algumas observações, para aqueles Y, né, que seja menor que esse ponto de corte, eu observo diretamente o Y. Caso contrário, eu observo o ponto de corte, tá? O que seria? Vamos dar um exemplo mais didático. Suponha, por exemplo, as censuras, elas ocorrem, em geral, com limitações de equipamentos de medição. Então, suponha que a gente tem uma balança, tá? E essa balança, ela só consegue aferir o peso até 100 kg, por exemplo, tá? Então, se uma pessoa, ela sobe na balança e ela marca 100 kg, esse é o ponto de corte, né? Eu não sei se ela tem mais, ela pode ter mais. Então, para aquele indivíduo, ele está assumindo o ponto de corte, e para os indivíduos que ela conseguiu aferir menor que 100, a gente está observando realmente o peso, né, do indivíduo. Então, esses indivíduos que atingiram aí o ponto de corte, né, elas são observações censuradas. E a inclusão, né, dessa característica de dados censurados na análise, isso é muito importante, tá? Alguns desafios no contexto de misturas finitas, né? Como ela tem uma grande flexibilidade para análise de dados, a inferência desses modelos é um desafio, né? Então, a inferência envolve a estimação dos parâmetros do modelo adotado, então isso pode ter tanto modelo simétrico quanto assimétrico, com covariáveis, com censura, e existem várias abordagens, tá? A abordagem que eu trabalho é a estimação dos parâmetros via o algoritmo M. Ele é um algoritmo iterativo, tá? Que obtém os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. E como o próprio nome diz, ele tem duas etapas, a etapa E e a etapa M. A etapa M é exatamente a etapa de maximização, então, a obtenção dos estimadores de máxima verossimilhança. E na etapa E, eu consigo utilizar a etapa E desse algoritmo M para classificação. A etapa E permite o cálculo de uma medida, né, que é baseada até no teorema de Bayes, né, de probabilidade, em que eu utilizo essa medida para classificar os indivíduos, né, alocar os indivíduos em diferentes componentes, né, em diferentes grupos. E um outro desafio é a necessidade de decidir sobre o desconhecido número de grupos, aquele G, né, em que existem também diversas abordagens. Uma das abordagens que eu trabalho são os critérios de informação, A, C e B e C. Então, basicamente, esses critérios, eles trabalham com a log-verossimilhança dos dados observados, penalizando pelo número de parâmetros do modelo. E reparem que quanto maior o número de componentes, maior o número de modelos, tá? E aí, nós vamos escolher aquele modelo que melhor se ajusta ao conjunto de dados, observando os valores desses critérios. E quanto menor o valor desses critérios, melhor o ajuste, tá? Para mostrar, então, aí a aplicabilidade, né, desses modelos, eu vou utilizar um pacote que já está disponível, né, no CRAN-do-R, né, que é um programa aí que a gente utiliza para as análises estatísticas, e o pacote chama Mix SMSN, tá? Vou trabalhar com os dados BMI, que são os índices de massa corpórea de homens de 18 a 80 anos, tá? Aqui eu coloquei os comandos que eu utilizei, então depois, provavelmente, esses slides não vão ficar disponíveis, então vocês podem ter acesso e conseguir rodar, né, esse passo a passo. Aqui está o histograma dos dados, né? Então, o que a gente observa? Multimodalidade, né? 2 picos. Então, vou propor o ajuste de misturas finitas, começando aí a procurar a partir de duas componentes, tá? E aqui eu estou usando um comando, né, desse pacote, em que eu faço exatamente... Aqui eu estou ajustando no contexto de normalidade, mas esse pacote permite ajustar outras distribuições, tá? E eu vou mostrar isso um pouquinho mais adiante. Mas para dar um exemplo, eu estou ajustando aqui a misturas finitas de distribuições normais, considerando, ó, de 1 a 5, tá? Então, foi ajustado, né, a estimação dos parâmetros via o algoritmo M e calculado o critério A e C, ó. Então, aqui eu tenho os valores do critério A e C para cada um dos grupos, para G igual a 1, G igual a 2, 3 componentes, 4 e 5 componentes. E como eu disse, a gente escolhe aquele que melhor se ajusta aos dados, é o que tem o menor valor, que é exatamente isso daqui, ó. No caso de normalidade, G igual a 3, tá? Então, se eu fosse ajustar aí, né, trabalhar com as misturas finitas de distribuições normais, eu teria 3 componentes, tá? E o pacote, ele já está implementado o algoritmo M, então ele estima os parâmetros, né? Teria aqui, ó, as 3 médias para cada um dos grupos, as variâncias para cada um dos grupos, os pesos, né, de cada um dos grupos, e além disso, ó, ele ainda também apresenta aqui, ó, a classificação de cada um dos indivíduos. Camila, então, só avisando aqui que deu 20 minutos. Você pode caminhar para o final, por favor. Beleza, tá, obrigado. Aqui, ó, eu tenho o primeiro indivíduo classificado no terceiro grupo, por exemplo.
e o terceiro indivíduo classificado no primeiro grupo, por exemplo, tá? Aqui eu mostro, então, os dados já com a estimação, ó, da densidade, no caso das misturas de normais para 3 grupos, tá? E, por curiosidade, eu ajustei outros modelos a esse conjunto de dados também, tá? Então, trabalhei também com a T-Student, considerando 2 grupos, que é uma distribuição simétrica de caudas pesadas, a T-Student com 3 grupos e versões assimétricas. Skill normal com 2 grupos e Skill T com 2 grupos, tá? E mostrei aqui os critérios. Se a gente olhar aqui, o modelo que melhor se ajusta a esse conjunto de dados é a Skill T, ou seja, os meus dados são assimétricos e de caudas pesadas com 2 grupos, o que é bastante razoável, porque a gente observa, né, pelo histograma, 2 picos, tá? Então, novamente, eu reajustei aos dados as densidades e a gente observa realmente aqui, ó, o melhor ajuste, né, das misturas de Skill T com relação à da normal, tá? Tudo isso está disponível no R, tá? Para os usuários, e eu agradeço, então, novamente o convite e a oportunidade de participar do evento. Obrigada. Bom, eu vou pedir para todo mundo abrir os áudios e a gente fazer uma salva de palmas para a Camila. Legal. Eu vou abrir agora para perguntas. Quem quer fazer perguntas, pode abrir o áudio aí e falar. Camila, bom dia. Parabéns pela apresentação, muito didática, gostei muito. Eu tenho algumas perguntas. Não sei se é mais fácil, mas você considerou nesses seus trabalhos, que eu acho que eu ainda não tive a oportunidade de lê-los ou de ver. Se eu tive, eu já esqueci, desculpa. Alguma abordagem clássica ou bayesiana ou as duas? Sim, é uma boa pergunta, eu não comentei. O algoritmo M, eu utilizei a inferência clássica, tá? Okay. Mas já existem também trabalhos no contexto bayesiano. Dá para trabalhar nos 2 contextos, inferência clássica e inferência bayesiana. Eu trabalho no contexto de inferência clássica, mas já existem trabalhos no contexto de inferência bayesiana. Entendi. Realmente, foi uma pergunta meio idiota, que eu esqueci. Não, de forma alguma. Tudo bem. Obrigado. Outra pergunta. Nos seus trabalhos, o seu livro também, que a senhora fez com colaboração, não tive a oportunidade de ver, mas em breve eu olharei. Tem alguma coisa sobre a mistura infinita com dependência temporal ou espacial, ou as duas? Isso é bem interessante, né? No livro não tem, tá? Uhum. No livro não tem, tudo considerando independência, tá? Não tem nenhuma estrutura de dependência. Mas existem alguns trabalhos, né? Aí já são bem menos, tá? Em que estão começando a incorporar essa dependência e também estrutura espacial, tá? Mas, assim, eu particularmente não trabalhei ainda nesse contexto, tem interesse, tá? Já tenho começado a ler e a pesquisar, mas eu não tenho nada publicado nesse contexto, né? Nesse cenário. Mas existe, sim, toda uma linha de pesquisa nesse cenário. Entendi. E a última pergunta é se você já viu alguma coisa no contexto de mistura, mas de mistura infinita de distribuições. Pode ser com dependência temporal, sem dependência temporal, com espacial ou sem espacial. É aberto. Sim, então, o que acontece? Quando a gente tem um número infinito, vamos dizer assim, de grupos, né? E eu estou considerando, repare que eu estou trabalhando aí com a inferência clássica, né? Sim. Então, eu estou supondo uma distribuição. Então, eu teria uma quantidade gigantesca de parâmetros, tá? Sim. E aí, uma abordagem... Aí, agora, tudo bem que a gente tem aí todas as técnicas de machine learning, né? Que talvez eu ainda não entrei nessa área aí, em que a gente poderia ter mais parâmetros do que conjunto de dados, né? Então, seria uma possibilidade para abordar. E sim, uma outra possibilidade aqui para abordar essa questão de né, muitos componentes seria trabalhar com inferência não paramétrica, né? Então, não iria supor distribuições para cada um dos grupos, tá? Isso é uma possibilidade. A inferência não paramétrica, né? No contexto de misturas finitas, também já tem artigos publicados aí nesse contexto. Entendi. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero sim, Rodrigo. Oi, Camila, tudo bom? Oi, tudo jóia. Muito bom ver os seus trabalhos. Muito legal. Mas parabéns por tudo que você faz. E, assim, tenho visto algumas coisas do que você tem feito e é realmente uma contribuição gigante nessa área de mistura finita de distribuições. Eu trabalho muito pouco com isso, né? Mas tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes. Eu acho a estrutura de
de modelo de mistura bem adequado quando você não consegue ter nenhuma ideia sobre a forma da distribuição para modelar os seus dados. Então, por exemplo, ela é muito, muito interessante quando você tem variável latente no seu modelo de regressão, porque, em geral, em muitos dos casos, a gente nem consegue interpretar o que esses efeitos latentes são, e aí fica difícil a gente construir um modelo, né? Só que, nesses contextos, a gente tem grandes dificuldades. Aí a minha pergunta é, nessa linha para modelagem de variáveis que você tem, variável latente, tem alguma dica, né, para a gente melhorar a qualidade da estimação das misturas? Porque quando você tem dado, tem muita discussão. Aqui a Silvia Batinater tem algumas estratégias para melhorar a estimativa, né? Mas no caso de variável latente, eu não tenho visto muita coisa. Você conhece? Olha, uma boa pergunta. O que a gente sempre faz é essa questão de, assim, chega até a ser, às vezes, uma crítica dos próprios revisores de artigos, né, nesse sentido. Porque a gente tem uma gama de distribuições e o que a gente está fazendo eu estou ajustando, né, uma possibilidade e avaliando, por exemplo, via critérios, qual que melhor se ajusta, né? Mas não estou propondo uma estratégia, digamos assim, olha, siga passo a passo, né, que isso vai te dar máximo aí uma possibilidade máxima de ajuste, né, para o seu conjunto de dados. Não é o que eu estou fazendo, né? Eu estou propondo uma gama de modelos, possíveis extensões e comparando o ajuste via critérios, né? Então, isso é até uma das coisas que um dos revisores me pediu. Por que você não dá, então, um passo a passo? Na verdade, eu não tenho uma proposta de passo a passo, né? Assim, o que faria para melhorar um ajuste, né? Incorporar. Tem diversas propostas de modelos, inclusive trabalhar no contexto de modelo misto, né? No contexto de misturas finitas. Mas não saberia te responder assim, faça isso que você vai ter sucesso, entendeu? Outra coisa é assim, o nosso problema nesses modelos é a estimativa do peso, né? Porque no fundo, você tem, em geral, problemas de identificabilidade, né, de label suite, problemas desse tipo. Aí, nas estimativas, nos modelos que você considera, o que você faz? Você pressupõe uma pré-ordenação natural dos pesos? Como que você faz para resolver esse tipo de problema? Assim, tem toda uma discussão em relação à questão de identificabilidade, né? Inclusive, tem alguns trabalhos já que mostram que, no contexto de assimetria, o modelo é identificável, mas, assim, em relação aos pesos, a estimação depende da quantidade de parâmetros, né? A estimação é razoável, né? Ou seja, o algoritmo ele consegue obter, retornar as estimativas de máxima verossimilhança. Mas tem a questão da troca de label, sim, né? E aí o que a gente, por exemplo, em estudos de simulação, que seria a estratégia, né, de estudo de simulação, a gente sabe que eu estou gerando um conjunto de dados com uma proporção no primeiro grupo de, 0,3 e no segundo grupo de 0,7, né? E aí, então, para evitar essa troca de label no estudo de simulação, eu avalio as proporções. Então, proporções acima de 0,5 eu jogo para um grupo, abaixo de 0,5 eu jogo para outro grupo, né? Para evitar essa troca de label no estudo de simulação, né? Para o conjunto de dados reais, a gente não tem como ter um controle disso, porque eu não sei o que é grupo 1, o que é grupo 2, né? O que é grupo 3. Mas a gente consegue ter esse controle de acordo com o cálculo das proporções. Então, se proporções... Aí eu estou falando aqui com 2 exemplos para 2 grupos, mas poderia fazer isso para mais. Tá bem, muitíssimo obrigada e parabéns aí novamente. Eu que agradeço. Bom, gente, a gente vai encerrar aqui, a gente não tem mais muito tempo para perguntas, infelizmente, a gente tem que começar outra palestra, mas eu queria agradecer a Camila por ela ter aceitado o convite da gente e parabenizá-la pela palestra, achei muito legal, e eu vou pedir de novo para todo mundo abrir os áudios e fazer uma salva de palmas para a Camila de novo, agradecendo ela pela apresentação. Obrigado. Eu vou pedir agora para todo mundo abrir a câmera, para a gente deixar registrado esse momento aqui da nossa sessão, do nosso bloco. Isso. Eu até mandei fazer um fundo especial aqui, né, no meu quarto, para esse momento. Se eu soubesse, tinha vindo com a camisa do Atlético.
Tá ótimo. Eu ia falar que você era cruzeirense, Bernardo. Eu ouvi dizer que você ia me agredir daí, BH, entendeu? Eu falar assim, então eu não fiz essa brincadeira, deixei pra lá. Né? Bom, eu acho que tá bom se quiserem fechar as câmeras, aí depois o editor vai pegar essa imagem aí. E já tá capturado. Muito obrigado, gente. Agora vamos para a nossa terceira palestra do bloco, que é a apresentação do Clécio. Você quer compartilhar a tela, Clécio, por favor? Oi, Rodrigo, eu não estou conseguindo abrir minha câmera, tá? Ah, tá. Bom, a gente faz sem, não tem problema. Você consegue compartilhar sua tela, Clécio? Vamos ver se vai dar certo. Né? Tá certo. E aí, chegou aí? Chegou. Bom, vamos então para a nossa terceira palestra do dia do bloco, né? Terceira e última desse bloco. À tarde a gente tem mais. Bom, a gente tem muita alegria de anunciar o professor Clécio Silva Ferreira, da UFJF. O professor Clécio, ele fez graduação na UFV, fez mestrado na Unicamp e doutorado no IME-USP, tá? E hoje ele é professor da UFJF. E de vez em quando eu lembro do Clécio porque ele manda uns e-mails para me dar bronca, que ele é o editor da revista da ABE, e ele me cobra sobre informações, né, da UFO, né? O Rodrigo, você não mandou ainda, claro, né, com elegância, né? Então eu lembro bastante dele nessas horas. Bom, o Clécio hoje vai falar para a gente de modelos parcialmente lineares e aditivos para dados assimétricos e ou de caudas pesadas. Bom, primeiramente, muito obrigado, Clécio, por aceitar o nosso convite, tá? E você tem 20 minutos para falar, e se passar dos 20 minutos, eu vou te avisar aqui, tá? Muito obrigado. Tá ok, obrigado, Rodrigo. Então, o objetivo aqui, quando a gente recebeu o convite, era para abordar um tema que a gente trabalha, né? E falar um pouco do que já foi feito e também, talvez, algumas pesquisas futuras. Então, esse é o objetivo aqui da apresentação. Coincidentemente, a Camila falou antes de mim, então é muito bom porque algumas coisas aqui que eu não ia abordar mais aprofundado, ela já falou, então isso me ajuda um pouco. Eu também participo, né, do programa de mestrado acadêmico em matemática da UFJF. Então, eu vou começar aqui com algumas motivações, alguns experimentos, né? Também aí vou apresentar os modelos semiparamétricos. Depois vou mostrar algumas aplicações desses modelos utilizando erros normais assimétricos. Por fim, algumas extensões, pesquisas futuras e algumas referências. O primeiro experimento aqui, a gente conseguiu isso com os nossos colegas da química aqui, que é sobre a lei de Lambert-Beer, né? Que versa que entre elementos químicos existe uma relação de linearidade, um intervalo de linearidade entre absorbância e concentração, tá? Então, aqui é de zinco, e a gente vê que realmente tem algum intervalo aqui que parece ser linear, e fora dele seria não linear, tá? Não linear com alguma relação desconhecida. Então, nosso objetivo aqui é propor um modelo que capte essa linearidade, tá? E para não jogar os dados fora, externamente a esse intervalo, na verdade, a gente vai trabalhar só com uma parte linear, a parte esquerda linear, e fora desse intervalo é qualquer outra função desconhecida. Então, a gente tem que modelar isso. Um segundo exemplo é sobre concentração de pólen da ambrosia. Isso ocorre muito no hemisfério norte e é muita causa de morte por problemas alérgicos. Então, a gente vê aí que essa concentração de pólen ela é fortemente assimétrica e também ela tem uma não linearidade com o tempo, tá? E aí, essa linearidade aqui, eu não conheço a função, né, própria. Então, a gente vai propor uma função não paramétrica para essa relação não linear com o tempo. Uma terceira aplicação aqui é a concentração de ozônio. Vejam que também ela é muito assimétrica, tá? Tem uma certa linearidade com temperatura e não linearidade com tempo. E aqui também há indícios de que exista dependência entre as observações.
Tá? Então, a gente vai propor, então, um modelo para ajustar assimetria, parcialmente linear, erros, né, e também com dependência entre observações. Bom, para apresentar os modelos mais usuais, a gente começa com o modelo de regressão linear múltipla, né, onde você tem um conjunto de variáveis explicativas, x, né, e você tem, então, duas componentes, sempre uma componente sistemática e uma componente aleatória. A componente sistemática é essa relação linear entre as variáveis explicativas xi com a resposta, né, e a componente aleatória é esse erro aí que pode assumir uma distribuição de probabilidade ou não. Tá? Caso alguma variável explicativa apresente uma relação não linear e que você conheça essa relação específica, por exemplo, uma curva de crescimento de Gompertz, você pode adotar a estratégia de modelos não lineares. Né? Essa curva tem que ser injetiva, 2 vezes diferenciável. Tá? Quando você vê que existe uma relação não linear, mas você não tem uma proposta de uma função específica, tá, para essa curva, então você pode adotar a estratégia de modelo não paramétrico. Então, a componente sistemática vai ser uma curva, tá, dependendo dessa variável explicativa TI, e associada a ela um erro, que você pode tratá-lo, né, sem uma suposição de distribuição de probabilidade ou com uma distribuição de probabilidade. Então, e essa curva, como eu não conheço, não apresento uma forma específica para ela, a gente pode abordar de forma não paramétrica, por exemplo, usando uma spline. Tá? Continuando as extensões, se você tem um conjunto de P variáveis explicativas, né, e nessas P variáveis explicativas você tem não linearidade com a resposta, então aí você tem os modelos aditivos propostos por Hess e Bichirani. Tá? Eu não tenho uma componente linear aí, percebo, né? Agora, estendendo um pouco mais, se você tem um conjunto de variáveis explicativas, então, um subconjunto, ela apresenta relações lineares com a resposta, e alguma outra variável explicativa apresenta não linearidade, aí você adota a estratégia de modelos semiparamétricos ou parcialmente lineares, né, tratados por Green e Silva em 1994. Então, vejo que a componente sistemática tem uma parte linear aqui, né, nas variáveis explicativas xi, e uma parte não linear nessa curva F aqui, na variável explicativa TI. Então, você pode utilizar a estratégia de mínimos quadrados penalizados, onde você não supõe distribuição de probabilidade para o erro, ou máxima verossimilhança penalizada, onde você tem suposição de probabilidade para esses erros. Então, para você ter uma ideia aqui, em modelos não paramétricos, né, eu apresento aqui um modelo de mínimos quadrados penalizados e a influência do parâmetro de suavização. Tá? Então, tem aquele modelo não linear aqui, y é igual a um FTI mais um erro. Tá? Então, como que eu vou ajustar? Eu vou ter aqui a equação de mínimos quadrados e eu vou somar uma quantia aqui, que é a minha penalização, a minha função de penalização. Tá? Associada a essa função de penalização, eu tenho um parâmetro alfa que vai controlar, né, esse ajuste. E olha a influência desse parâmetro alfa. Se você usar um alfa muito pequeno, tá, ou próximo de zero, veja que você vai ter uma curva Haugners, né, não suave. Tá? E a tendência é que ela passe por todos os pontos. Uma spline é muito flexível e ela consegue ser suave e passar por todos os pontos. Mas não é objetivo em estatística você ter overfit, né? Porque isso vai prejudicar na predição, vai aumentar a variância, etc. Então, não é desejável você ter também um superajuste. Se você dá um valor muito grande para o alfa, então você vai estar dando muito peso para penalização. A tendência é que isso aproxime de uma reta. E também não é, obviamente, um bom ajuste, correto? Então, existe um valor intermediário aí, ok? Que você vai conseguir estimar super bem nessa curva à direita aqui, tá? Uma função com um bom comportamento, passando por meio de todas as observações, e é isso que a gente procura. Agora, o mínus quadrado a gente minimiza, né? Certo? Máxima verossimilhança você maximiza. Veja que se você for para escolher o parâmetro alfa, se você tanto maximizar uma função ou minimizar, quando você derivar em relação ao alfa, você não tem nada. Então, aqui, esse parâmetro é chamado de bandwidth, tem vários outros nomes.
e ele não é possível você estimar esse parâmetro pelo método, qualquer método usual de otimização. Então, precisa de medidas adicionais para você fazer a seleção desse parâmetro de bandwidth. Tá? Então, a primeira aplicação nossa aqui para aqueles primeiros dados da química, né? Foi um trabalho com a Camila e mais 2 colegas da química aqui da UFJF. Então, o que a gente propôs foi, o YI vai ser uma reta até um certo ponto, e depois disso vai ser uma curva qualquer. Essa curva vai ser um spline. Tá? A gente supôs normalidade aqui, que é o caso mais simples. Então, está aqui a nossa função de verossimilhança penalizada. Então, eu tenho aqui a parte da densidade normal, tá ok? E aqui, como a gente quer maximizar, então a gente tem que subtrair a penalização, né? Porque eu estou penalizando, tá? Aí, esse MI aqui, que é a alocação ele vai ser uma reta até a observação K e vai ser uma spline depois da observação K, tá? Aí, aqui tem um segundo parâmetro, né, que não é possível inserir na verossimilhança, que é o ponto de corte, tá? Então, a gente tem que pensar em 2 critérios, um para selecionar o parâmetro alfa e o outro para selecionar o ponto de corte aqui entre uma reta e um spline. Só que aí, em modelos não paramétricos, a gente trabalha com nós, tá? Que você olha o intervalo de dados e particiona esse intervalo em M pontos chamados nós, definidos pelo usuário. Tem algumas formas de abordar, tá? Por exemplo, pode ser as próprias observações, ou podem ser M pontos igualmente espaçados. Em ambas metodologias, essa função de penalização é uma função quadrática, tá? Do nosso parâmetro gama, que vai ser a estimação da curva, né? E essa matriz K aqui, ela depende exclusivamente dos nós, então é dada. Então, só para não entrar muito em equações, mas para mostrar o espírito aqui, né, dos cálculos, então a gente tem uma função de verossimilhança lá, tá? Até o ponto delta aqui vai ser uma reta, e depois desse ponto delta que a gente desconhece, né, é chamado ponto de mudança, ele vai ser uma spline, tá? Então, usando todos os dados, a gente consegue estimar, então, as componentes não paramétricas, tá? Gama, que é da segunda parte dos meus dados, né? A variância, que é um misto da primeira parte com a segunda parte, né? Aqui é a reta e aqui é não paramétrica. A gente estima, ou seleciona no alfa, né? Via validação cruzada generalizada, tá? Essa matriz H é a nossa matriz de projeção, tá ok? Não coloquei aqui por falta de espaço, mas só depende dos dados, e alfa, óbvio, né? E para selecionar o ponto de corte, ou estimar, a gente minimiza o SIC, ou BIC, né, que é o critério de informação bayesiano ou de Schwarz, ok? Então, para mostrar que funciona, a gente retorna aos dados aqui. Então, veja que à esquerda a gente estimou uma reta, tá? À direita uma spline. A variância é baixa aqui, a gente testou, obviamente, em simulação com variâncias maiores, tá? Funciona bem. Aqui é o nosso ponto de corte estimado, está entre 1,5 e 2 aqui. Aqui seria na 18ª observação, vejo que o SIC funciona, né? Ele minimiza realmente a minha verossimilhança total aqui, penalizada, neste ponto, que é a 18ª observação, e realmente parece que separa, né, o que é uma reta e o que é uma spline. Agora eu vou apresentar, para apresentar modelos semiparamétricos utilizando erros normais simétricos, eu vou apresentar a distribuição skew normal, que é a mais famosa e a primeira, né, para modelar dados assimétricos, foi criada por Azalino em 85, que ele simplesmente pegou que a densidade da normal, tá? E multiplicou por um kernel gerador de assimetria. Eu falo kernel gerador de assimetria bem particular, tá? Isso aqui faz você ter densidade assimétrica. A notação é uma SN de skew normal, com locação μ, escala sigma 2 e assimetria lambda. A gente tem uma representação estocástica aqui, tanto para você gerar amostras aleatórias ou pseudo-aleatórias, tá? Como também você pode condicionar aqui e você trabalhar com o algoritmo EM, né? Então, com essa representação estocástica, isso facilita a construção de algoritmo EM. Então, aqui está alguns exemplos, né? Quando você tem o lambda 0 aqui, né, é a normal usual, né, nossa, né? Aqui eu estou trabalhando com padrões, né?
locação 0 e escala 1. Então, aqui seria normal padrão. Quando você tem lambdas positivos, você tem a simetria à direita, e com lambda negativo menos 3, você tem a simetria à esquerda. Tá? Então, nossa primeira aplicação aqui foi um trabalho em conjunto com o professor Gilberto, da USP, né? Então, a gente trabalhou com um PLM, né, com erros assimétricos. Então, eu tenho aqui a componente sistemática formada por um conjunto de variáveis explicativas com relação linear com a resposta e uma variável explicativa que tem relação não linear com a resposta. Tá? E os meus erros seguem uma distribuição skew normal. Então, brevemente aqui, não querendo apresentar muita conta, mas só para ver como o algoritmo EM funciona, se você trabalhar com máxima verossimilhança direta dos dados observados, você não tem solução analítica para os parâmetros, para os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. Então, a gente usa a abordagem do algoritmo EM que a gente consegue soluções analíticas para os meus estimadores. É um algoritmo iterativo, mas a gente enxerga melhor o comportamento aqui do modelo quando você tem soluções analíticas, mesmo que sejam interativas. Então, o que a gente faz é trabalhar com variáveis latentes, né? Então, a gente usa aquela representação estocástica, tá? E aí aparecem quantidades latentes. No caso aqui, é ZI e ZI quadrado, tá? Que a gente tem de estimar, que vai ser o chamado nosso passo E, que eu vou mostrar daqui a pouco de expectation, né? Então, quem que é ZI, chapéu? Olha, se eu não observo, né, eu estimo. Então, aqui tem um princípio bayesiano, né, mas eu tenho ZI e YI, um vetor bivariado. Então, qual que é a melhor estimativa para ele? É a esperança da posterior, de ZI dado YI, né? Então, a esperança do que eu não observo, dado o que eu observo. E o Z2I aqui é a mesma coisa, só que aqui é o segundo momento dessa condicional de ZI dado YI. A gente tem isso facilmente, tá? É uma normal truncada, essa distribuição condicional aqui. E para eu estimar, então, meus parâmetros, quando eu tenho sempre paramétrico, eu tenho que colocar uma penalização. Então, é aquela velha penalização que eu já apresentei para vocês, tá? Eu uso nós, construo essa matriz K, e aí o meu parâmetro da curva é o gama, então eu vou estimar o meu modelo, né? Meus parâmetros. Então, utilizando essa função Q aqui, adicionada ou subtraída, neste caso, da penalização. Então, no passo E, a distribuição de ZI dado Y é uma normal truncada. Então, é o que eu preciso, na verdade, só do primeiro e segundo momento aqui, que eu tenho, então, de forma explícita. E no passo M, né, a função Q, ela tem componentes lineares quadráticos, então, facilmente, eu consigo obter as expressões analíticas para todos os parâmetros do meu modelo. E aí, então, eu vou pegar aquele segundo conjunto de dados de pólen, né? Então, eu vou modelar, aqui na variável, eu vou trabalhar com a raiz quadrada, tá? Da concentração de pólen. E aí, eu vou utilizar 3 variáveis explicativas, a chuva, que é uma variável indicadora, se choveu ou não, a temperatura e a velocidade do vento, tá? E como componente não sistemática, eu vou utilizar o tempo, tá? Então, vou modelar a relação da resposta com o tempo, vou modelar de forma não paramétrica. Aqui seguem algumas estimativas. Então, o que eu fiz? Eu estou propondo um modelo normal simétrico, eu vou comparar com o normal, tá? Para ver se eu tenho melhorias. E então, aqui seguem as estimativas dos coeficientes de regressão, dos demais parâmetros do modelo, tá? Aqui, as estimativas do nosso parâmetro de solvização alfa, os graus de liberdade, a verossimilhança penalizada, e o critério de seleção que eu usei aqui foi o AIC, e vejo que eu tenho um melhor ajuste, considerando a distribuição skew normal. Para corroborar com essa seleção, eu apresento aqui o gráfico de envelope simulado, só para skew normal, e vejo que todos os meus resíduos estão dentro da banda de confiança, indicando que o modelo skew normal é apropriado para ajustar esses dados, tá? Não está aqui na apresentação por falta de espaço, mas o modelo normal ele não consegue incorporar todos os resíduos dentro da banda de confiança. E aqui vejam a curva estimada, tá? Então vejo que tem uma concentração, né? Obviamente aqui em torno desses dias aqui das estações do ano, onde você tem uma maior concentração de pólen, né? E onde surgem maiores casos de problemas alérgicos. Uma segunda aplicação foi pensando naquele terceiro conjunto de dados de
concentração de ozônio, tá? Eu não vou supor mais que os erros são independentes. Então, eles têm uma dependência, e a primeira coisa que a gente pensa aqui é trabalhar com um modelo autorregressivo de ordem 1. Tá? Então, esse trabalho acabou de ser publicado na Computational Statistics, então, um trabalho, de novo, com o professor Gilberto e o nosso colega aqui do UFJF, Gustavo Lana. Então, eu tenho aqui a mesma representação do modelo semi-paramétrico, tá? Só que esses erros agora, eles não são independentes mais, ele tem uma estrutura AR1, ok? E o ruído branco, ele tem uma estrutura de skew normal. Eu vou trabalhar com a segunda parametrização aqui, por causa de expressões, aqui eu trabalhando com o erro com esperança zero, tá? Para trabalhar com séries temporais, eu preciso que esse erro tenha média zero. Então, eu usei essa segunda abordagem aqui, de parametrização, mas ela é 1 a 1 com a parametrização de Azaline, tá? Então, não há nenhuma diferença, assim. Eu não vou apresentar o algoritmo AM, mas ele é muito similar ao caso anterior, tá? Só vou apresentar uma aplicação aqui. Então, voltando para aqueles dados, eu tinha mostrado que temperatura tinha uma relação linear com a concentração de ozônio, tá? E o tempo tinha uma relação não linear. E o erro, ele é um autorregressivo de ordem 1, eu tenho 330 observações. Então, eu propus aqui o nosso modelo AR1 skew normal, e para fazer uma comparação, eu supus que não havia assimetria, né, trabalhando com o modelo normal AR1. Então, as estimativas aqui dos parâmetros de regressão e das distribuições, né, o parâmetro de suavização aqui, tá, são muito próximos, ok? Além dos graus de liberdade, verossimilhança penalizada, e o critério de informação Bayesiano. E vejo que eu tenho um ajuste muito melhor utilizando a distribuição normal assimétrica. Aí vou apresentar, então, aqui as qualidades, as medidas de qualidade de ajuste. Então, vejo que o envelope do modelo skew normal, ele consegue, né, englobar todos os meus resíduos. Aqui eu uso um resíduo quantílico, tá, gente? Então, mostra que o modelo realmente ajusta bem os dados. Aqui está, então, a curva estimada, a curva não paramétrica, e a sua banda de confiança, tá? Clécio, só avisando que já passou os 20 minutos. Você tem uns minutinhos aí para concluir. Tá, ok. Obrigado. E aqui é a função de autocorrelação parcial, tá? Onde todos os lags aqui estão dentro dos limites, né, de aceitação aqui, então prova que o modelo R1 é adequado para os dados. Aí, como pesquisas futuras, eu vou apresentar aqui uma família de distribuições, tá? Rapidamente. Nós temos primeiro a mistura de escala normal, proposta por Andrews e Malloy, 74, que são famílias de distribuições simétricas, tá, ok? Onde você tem aqui, então, a flexibilização, onde você perturba a escala da normal, tá? Com uma função kappa positiva, e aqui você tem uma função adicional, né? Então é como se aqui você tem y e u, essa u aqui é uma variável aleatória positiva, e aí você integrando em u, você tem uma marginal em y. Então, a ideia aqui é você propor qualquer variável u positiva aqui, perturbando a escala, e você, integrando, você tem uma marginal, que é uma distribuição simétrica. Ela tem uma representação estocástica, que é útil para trabalhar com o algoritmo AM, tá? E aí nós temos casos particulares, a normal, AT, slash, normal contaminada, exponencial potência, né? Então é bem flexível. Tá? E aí, num trabalho em conjunto com o Vitor Hugo, né, que era Unicamp e agora está em Connecticut, do nosso querido professor Heleno, né, meu orientador, e infelizmente faleceu este ano, né? O que a gente pensou em flexibilizar para criar uma família maior de distribuições, porque a skew normal, ela tem um range de assimetria muito curto, entre -1 e 1. Então, com assimetria forte, ela também não consegue estimar bem, e ela não tem caudas pesadas, né? Então, essa aqui é uma prima da família de distribuições que a Camila apresentou ali, tá? São levemente diferentes. Então, o que a gente pensou? Olha, eu tenho aqui na skew normal a densidade normal simétrica multiplicada pelo kernel gerador de simetria. Então, tem um teorema que diz o seguinte: aqui, na verdade, qualquer distribuição simétrica, isso aqui é uma densidade. Então, então é só trocar a normal pela SMN. Tá? E aí, então, nós criamos essa família de distribuições, tá? Que modela caudas pesadas e assimetria. Aí você tem aqui a representação hierárquica, tem também a representação estocástica dela, e com isso a gente
trabalho com o algoritmo M facilmente, tá? Então, alguns casos particulares. Se essa capa de U é igual a 1 e a U é degenerada em 1, você tem a normal, ou a skew normal nesse caso, né, assimétrica. Se o capa de U é igual a 1 sobre U e uma gama, você tem a skew T. E assim sucessivamente para slash, para normal contaminada, para exponencial potência. Então, eu tenho uma ampla classe de distribuições assimétricas e caudas pesadas. E só vejo aqui a força que tem, né, para caudas pesadas. A skew normal, o gráfico dela, ela vem até aqui, ó. Então, daqui para frente quase não tem densidade. Enquanto as demais, elas ainda têm densidades, mesmo para valores bem à direita, né? Então, vejo que realmente aqui a gente consegue trabalhar com observações extremas, além de assimetria. Então, as pesquisas futuras, uma coisa natural, né, desse artigo que a gente acabou de publicar de autorregressivo de ordem 1, é expandir para uma ordem P, tá? Modelo paramétrico com ordem P. Também, outro objetivo é a gente trabalhar com modelos aditivos, porém com erros não mais assimétricos, tá? Outra extensão também, trabalhar com modelos semiparamétricos, independentes, mas, porém, trabalhar com caudas pesadas, né? Assimetria e cauda pesada, que ainda não existe. E, por fim, modelos mistos semiparamétricos, utilizando essa classe de distribuições assimétricas aí. Era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Segue aqui as referências que eu utilizei no trabalho, tá? E, por fim, muito obrigado. Bom, eu vou pedir para o pessoal abrir os áudios, por favor, para a gente agradecer o Clécio pela palestra, muito legal. Obrigado, Clécio. Nós temos tempo aqui para algumas perguntinhas rápidas. Quem quer falar, quem quer perguntar, pode abrir o áudio aí e perguntar, fique à vontade. Bom, ninguém quer perguntar, eu quero, então. Não, Rodrigo, eu quero fazer uma pergunta antes de você, porque você é mediador, você pode falar depois. Ô, Clécio, queria voltar naquele seu slide 26, porque eu quero entender um pouco melhor a proposta daquela criação da distribuição que vocês fizeram. Vocês colocam a variável latente só na escala da normal, que está envolvida na mistura? Está falando... Quando eu olho a densidade... no 26 aí. Porque o KU que você colocou aí, ele está só na escala da normal. Mas ele não aparece na função de assimetria. Sim. Existem, assim, a gente, na verdade, quer aproveitar, a gente criou um grande pacote, né? A gente vai apresentar também isso na escola de regressão, que é um pacote para modelagem desse tipo de dados. E aí, nós temos várias propostas de famílias. Eu costumo falar que elas são todas primas, tá? Então, essa aqui é prima primeira das SM, SN que a Camila apresentou, tem as misturas de escalas da skew normal Cauchy, tá? E essas duas outras são mais próximas, porque elas são mistura de escalas de skews, tá? Então, tanto a que a Camila apresentou como as da Cauchy, elas pegam a skew e transformam ela numa mistura. Eu não. Eu tenho as misturas de escala normal simétricas, e eu só insiro o kernel gerador de assimetria. Então, o kappa, ele só entra na primeira componente, não entra na segunda. É o grande diferencial de uma família para as outras duas famílias, tá? Tem prós e contras, tá? Não estou dizendo que é universal. Aqui, por exemplo, eu herdo todas as propriedades das misturas de escala. Por exemplo, o passo E, ele ele só depende da parte simétrica. Então, são pequenas diferenças, né? E que isso, às vezes, é útil, às vezes eu tenho mais dificuldades, dependendo do modelo que eu queira trabalhar. E no que diz respeito ao parâmetro de assimetria, eu imaginei que fosse alguma coisa nessa direção em termos de estimação. Mas e o que acontece com o parâmetro de assimetria? A estimação fica melhor, mais fácil ou mais difícil nessa família? Olha, não vou dizer que é mais fácil, não, tá? Porque eu tive que usar bastante probabilidade, Rosângela, para eu transformar a minha função de verossimilhança
para ficar de forma componente só linear e quadrática. Uhum. Quando você trabalha com as SM e SN, é imediato a minha função Q, tá? Para eu chegar nesse nível, eu tenho que trabalhar colocar todo mundo junto na verossimilhança, na distribuição conjunta, fazer algumas transformações de variáveis ali, para eu sair e obter todas as expressões analíticas, tá? Então, inicialmente, é complicado, assim, mas... No começo, vou interromper. Desculpa, Alô? deixa o microfone. Emílio, você está com áudio aberto? Perdão. Opa, Clécio, pode continuar, Clécio. Não, então, eu já tinha falado, né? A dificuldade, né? Eu tive que trabalhar, pegar a minha verossimilhança conjunta, fazer umas transformações de variáveis ali nos limites de integração, para a verossimilhança, para a minha função Q sair de forma linear e quadrática. Sim. Ok? Feito isso, depois as coisas funcionam mais tranquilo. Nossa, muitíssimo obrigado aí. Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Meus parabéns. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Rosângela. Mais alguém quer fazer uma pergunta rápida? Tem mais um minutinho aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, então vamos agradecer novamente aqui o professor Clécio. Eu vou pedir para todo mundo abrir o áudio, por favor, para a gente agradecer ele. Agora eu posso. Agora pode abrir o áudio. Bom, gente, valeu. Eu queria agradecer a cada um de vocês aí pela presença e queria lembrar que a gente tem logo mais à 13h, né? Começa às 1h10 a nossa sessão, então vai ter continuidade e o apresentador vai ser o professor Leandro Alves, que está aqui, ele que vai apresentar